Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votu. Toda semana nós trazemos alguém para falar da nossa história, né, da sua família e tal. E hoje eu tenho o prazer de falar com um amigo e filho de um fotógrafo que registrou praticamente toda a história de Votuporanga. Mauro Sato, muito obrigado por ter aceito esse bate-papo e vamos falar do Takeo Sato, essa figura ímpar de Votuporanga, né? Que registrou tudo, né, Mauro? Praticamente tudo. Bom, Mauro, Oi. vamos começar, eu sempre falo assim, vamos começar do começo. Como é que os teus pais vieram para Votuporanga? Da onde? Como é que aconteceu isso? Eles vieram imigrados lá do Japão, nas primeiras levas, acho que não sei qual delas que é. Aí foram para o interior de São Paulo, para fazenda de café. Acho que era esses plantadores de café bem tradicional da época. Sim, E aí foram botando de fazenda em fazenda até chegar em Votuporanga na família Otsuki lá. fazenda de quem? Otsuki. Ah, tá. Bom, Mauro, então, a vida. E vieram os três irmãos para cá, as irmãs, e aí veio todo mundo ou não? São só 6, né? Seis. E veio todo Não mundo. mais ainda. Veio todo mundo. Ô, Mauro, É. então, por um bom tempo, os seus pais, os seus tios, eles eram agricultores. O negócio dele era Sim. agricultura, né? E, Era para a cidade e aí meu pai resolveu que queria fazer outra coisa diferente. Ele e o meu tio Carlos foram fazer um trabalho lá junto do Saito, sei. de Ô, Mauro, aprender a fotografia. ô, Mauro, eu me lembro uma vez, eu perguntando pro seu pai o que que fez ele deixar a roça, né? Seu É, pai tinha umas tiradas que eu achava maravilhosas. Ele falava tinha, assim, tinha algumas que eram muito divertidas, outras eram muito grosseiras. eu gostava muito de conversar com ele. Não só com ele, mas com os irmãos também. Aí eu perguntei para ele, ô seu Takeo, o que que fez o senhor sair da roça e vir para a cidade? Ele falou, acontece o seguinte, quando eu estava na roça, eu plantava algodão, e quando eu produzia muito algodão, e o meu vizinho também produzia muito, o meu vizinho ficava com raiva de mim porque eu produzia muito. Agora, quando eu produzia pouco, mesmo o vizinho produzindo pouco, ele ficava feliz. Quer dizer, o vizinho queria me ver tendo prejuízo, não importando ele. Ele falou assim, então eu não aguento isso, tal, aí eu vim para a cidade, né? Ele tinha essa coisa, né? Sim, Ele era. tá falando que ele tinha tiradas muito boas para os dois lados, né? Ou era muito divertido ou era muito grosseiro, algumas vezes. Não, comigo eu sempre vi ele muito É que divertido. ele gostava de conversar muito, né? É, né? E qual dos irmãos era o mais alegre, mais. Mais alegre é o que está em São José dos Campos, que é o O Carlos. Carlos, né? É o mais novo. Você foi. Não, mais novo era o Luiz, que morava em Jundiaí, que também tinha uma foto, para variar, né? E já faleceu há uns bons anos aí. E o Carlos continua como fotógrafo ou não? Não, o Carlos está aposentado, teve uma farmácia de manipulação, a filha também tem, acho que é em Taubaté. Ele mora em São José dos Campos, já fui visitá-lo lá. Ô, Ele Mauro, sempre foi muito divertido. não pode falar. Então, ele que fazia as fotos da cidade com meu pai. Ah, tá. Ô, Paulo, ô Mauro, quando seu pai. Porque eu vi alguma foto, estava escrito mercearia e estúdio, era alguma coisa junto, era deles, como que era? Era o meu tio mais velho, né? Ah, Pedro, que tinha um bar ali do lado, onde hoje é a garagem, onde hoje é a principal loja lá do. Como é que chama lá o filho do Beto? e ele que tinha o bar. Tinha um bar, tanto é que eu bebia refrigerante como um louco, né? E esse seu tio, o Pedro, ele nunca trabalhou como fotógrafo? Não, bom, fotógrafo não, ele sempre foi comerciante.
ficava lá no foto ajudando a atender, né? Sei. Os dois, o Paulo e o Paulo é que ficava lá com o meu pai, né? Ah. E aí quando os dois estavam almoçando, ficava o Pedro lá na frente, atendendo as pessoas. Ô, Mauro, e o teu pai te contava como é que ele começou? Porque o cara vem da roça e de repente começa a tirar fotografia. Ele aprendeu com quem? Como é que foi isso? Ele era autodidata? Não, aprendeu com Saito, foto Saito, De que tinha aqui em Votuporanga. Votuporanga. Sim, Ah. Então ele ele e foi, meu tio Carlos. então ele Ele foi foi trabalhar aprendiz. com ele. Isso. Ele gostou porque, rebobina essa fita aí. No Japão ele pretendia ser professor. Ah. Ele veio para o Brasil ser agricultor, né? Ele ficou revoltadíssimo. Ele queria alguma coisa mais ligada à área artística, né? É, porque ele era um artista, né? Eu lembro que ele. Assim, ele realmente tinha um bom olhar para... E caprichava, né? É. Não fazia qualquer foto, não. Eu lembro, Mauro, que ele fazia foto colorida, ele pintava, né? Era no Isso, pincel. literalmente, literalmente. Muito louco. Eu tenho algumas coisas dessa ainda. Porque não tinha foto colorida na época, né? Não, ele fazia como se fosse hoje em dia nos filmes aí que eles colorizam os filmes, né? Só que de uma forma digital, um pouquinho mais rápido que ele fazia. Tudo no Tanto pincel. meu pai, tudo no pincel. Tanto meu pai como o tio Paulo também sabia fazer. Ô, Paulo, ô, Mauro, aí depois Hum, teve uma época que os dois fotos mais conhecidos eram do teu pai e do Domingos, né? Eram os dois sim. mais, né? Por acaso ficava muito perto. Pertinho, né? E você sabe que o filho dele que é meu inquilino lá na foto, né? É, né? É. E Claudinei, não é? Claudinei, Claudinei. É ele que E esqueceu do Mauro, meu pai e alugou. ô, Mauro, e como que era, por exemplo, hoje você vê os fotógrafos fazendo foto de casamento. Tem drone, nego desce e pá. Antigamente era uma coisa bastante restrita, né? Era, fotografava o altar, era uma É, mas coisa. é olhar, né? A diferença está em como você olha essa cena, né? Claro que ele fazia muita foto comum, mas a maior parte das vezes ele procurava ter um olhar um pouco diferenciado. Tá, então, entendi. Quer dizer, ele usava o mesmo ambiente, mas para fazer um Mesmo olhar. ambiente, mesmo equipamento, era tudo igual, não tinha nada diferente. É. E tudo branco e preto. E era Assim, é o que ele que tinha na época. revelava, né? Ele que revelava, ele que ampliava. E você sabe que as brancas e pretas também foram tudo retocadas, né? Hã? Tinha alguma sujeira, mesmo os branco e preto eram retocados. Ah, retocava? É, porque sai sujeira, né? Da câmera, do filme. Ele tentava deixar tudo isso muito limpo, né? Eu não E ficava. sabia, eu não sabia disso, não. Quer Sim. dizer, quando revelava o filme, eles limpavam. Ah, não, sim, mas eu digo, depois, até no negativo, eles faziam correções. Ah. Mas, Mauro, hoje, hum, hoje com a tecnologia, a gente tem a câmera que tem o fotômetro embutido, tem o foco automático e tem algumas coisas no computador que você pode corrigir. sim. Luz. Naquela época era na raça, né? Ah, corrigisse também, mas na raça. E o fotômetro, Compensava, compensava na hora de revelar, esse tipo de coisa. Por isso que meu pai fazia questão dele fazer. mas se tivesse muita luz era complicado. Ele dava um jeito lá, ele colocava a mão, sabe? E o fotômetro era na Queimava. mão. Assim. Tanto é que os antigos repórteres fotográficos, que eles carregavam a câmera do lado, né? Sempre tem que estar pronto para fotografar. Eles iam mudando a abertura de acordo com a luz do sol. Sei, Que hoje em dia não tem mais isso, né? sei. E Eu o, aprendi com meu pai desse jeito. e o flash vinha pendurado aqui, o cara segurava, né? Sim. Era uma coisa. Mas eu, particularmente, sou contra a foto com flash. Fica muito chapado.
É. Tira toda, como é que fala, né? Os níveis de profundidade, a sutileza do cinza, essas coisas. Fica tudo chapado mesmo. Ô Mauro, agora desde essa época, o básico continua, né? O ISO, Assim, velocidade. sem ISO, velocidade, abertura aquele que você falou, né? Do fotômetro lá, tudo isso é igual. Só aumentou a velocidade, né? Que E, essa máquina faz lá direto. e hoje você tem a tecnologia que te permite fazer isso com mais facilidade, né? Muito mais facilidade. Ô Mauro, o que levava o teu pai a registrar momentos de voto? Porque eu vejo algumas fotos do seu pai, Hum. inclusive tem uma que eu acho maravilhosa. A Rua Amazonas com terra, tem uma chuva, um caminhãozinho, e ele fez aquela foto, é uma obra de arte para mim aquela foto. Mas assim, ele fazia muitas fotos registrando. Agora, isso ele não ganhava nada, né? Ele fazia por prazer. Ele fazia por puro prazer. Lembra que ele queria ser professor, depois ele queria ser pintor. Então você imagina. Hum, isso Ele dava fazia prazer. aquilo Isso dava prazer para ele. muito. E ele era um cara que estudava muito, Mauro? Ou não? Ou era bem Estudava muito o quê? fotografia? Não, ele praticava, recebia muita revista de fotografia, claro. Ele gostava de ver as fotos dos grandes mestres para aprender, né? Sim. Então ele aprendia vendo essas fotos. Agora, basicamente, profissão para ganhar dinheiro era casamento e aniversário, né? Sim, casamento, aniversário, aquelas fotos de estúdio, né, das famílias. É, tinha uma que tinha a imagem de Jesus Cristo e as pessoas faziam a foto ajoelhado, que era da primeira Isso, comunhão. isso, esse tipo de coisa. Que hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia com Não, celular, acabou. Tanto é que ele fazia na família, ele fazia isso conosco. Eu, minha mãe e meu pai, todo dia, todo ano sentava do lado, tem um sofá lá, né? Não sei se você deve lembrar, tem um sofá lá, sentava na mesma posição, todo mundo vestido de acordo e fazia a foto, todo ano. é, Ele né? já tinha essa noção de registro do tempo. Puxa, isso que é legal. Pô, tem foto sua de pequenininho, né, Mauro? Com certeza, muitas. Ô, Mauro, e, e também ia muitos jovens, três, quatro jovens, iam lá, aí era um outro cenário. Eles iam registrar também Sim. a amizade deles, né? Meu pai tinha vários cenários lá no estúdio. É. Na época, aquele visual meio, como fala, meio Oscar Niemeyer, né? É. E era cenário mesmo, né? Não era nada Não é cenário. pintado. Não, é cenário de madeira. A escada era uma escadinha, porque tinha umas fotos que tinha gente na escada, né? Que ficava num canto lá do estúdio. O Mauro, Era tudo offline. o teu pai também tinha uma relação muito grande com o Frei Arnaldo, né? Tem muita foto Muito. dele com o Frei Arnaldo, né? Tem. Tanto é que uma das fotos mais divertidas que eu acho dele, que eu não sei se está aqui comigo, é o Frei Arnaldo virando uma garrafa de cerveja num copo e os meus tios, surfando na cerveja. Foi tudo montado, né? Não, tem uma também É, que o Frei Arnaldo, será que é essa? Ele tá, não sei o que, e tem muito de gente. Será que é é essa? isso. Deve ser Essa isso aí. aí. Mas uma outra que eu acho muito interessante é uma foto com o Frei Arnaldo, eu acho que são coroinhas, não sei. 90% são japoneses, na É mesmo? frente da igreja. Essa não estou lembrado. Hã? Essa eu não estou lembrado. É uma foto Seis assim, gatos aqui. você olha, Mauro, você só vê japonês, entendeu? Tem um ou dois brasileiros lá. Quer dizer, o Frei Arnaldo tinha uma relação muito grande com a colônia japonesa. Com a colônia. Sim. Ele era um frei totalmente diferente de pensamento, né? Totalmente. Agora, Mauro, essas fotos
das festas japonesas, o teu pai que fazia a maioria, né? Sim, Ele que registrava tudo aquilo, né? que ele fazia tanto por profissão como por prazer, né? Porque Esse caso une as duas coisas. eu vejo várias fotos das festas, né? E eu acho que são todas fotos do teu pai, né? A maioria é assim. Eu mesmo, tem hora que eu me surpreendo com algumas fotos. Falo, nossa, que era do meu pai? E ele não quis que você fosse fotógrafo, Mauro? Ele até quis, mas como ele sempre foi daquele pensamento de ser muito liberal, ele é totalmente contra aquele regime ditatorial japonês da época, ele tinha uma frase que ele falava assim, militar não presta. Hum. Aí ele liberou você. Assim, nunca deu o menor palpite. Quando eu quis vir para São Paulo fazer cursinho, ele tapuia total, veio para cá comigo, acionou as amizades que ele tinha na época. Ele era muito amigo de um senhor que fazia trabalho lá para a indústria do algodão na época, Sei. que já faleceu. É o Shiro Nakatsui, né? A filha dele ficou muito amiga, que também já faleceu. Então ela que achou uma pensão aqui para mim, perto do Mackenzie, na rua onde, na época não tinha essa fama, né? Na rua onde mora o Fernando Henrique Cardoso, na pensão de Uruguaias, muito divertido. Outra coisa, Mauro. Hum, Normalmente, quando você fala de uma família japonesa, a primeira imagem que vem, pela é, tradição, é de ser uma família rígida, que não se nesse mistura Uruguai não tinha nada. 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 Eu lembro que nós fazíamos festas na sua casa, aquela molecada, e o teu pai e a tua mãe curtindo, né? Graças a Deus. Isso veio um pouco, na verdade, do avô e da avó, né? Que o avô era rígido, mas a avó É, totalmente tranquila. Tanto é que meu tio Carlos casou com uma italiana, né? Descendente italiana, e o mais novo casou com uma descendente baiana. Mas naquele tempo. é. Ô Mauro, deixa eu perguntar outra coisa pra você. Tinha uma coisa na sua casa que eu achava a coisa mais linda. O quê? Eram umas espadas. Quem colecionava aquilo? Na verdade, meu tio tinha comprado numa viagem que eles fizeram no Japão. Que meu pai, meu tio e a família tinham as armas da família, como era a tradição no Japão, né? Quando eles vieram para cá, na imigração, foi tudo apreendido pelo exército brasileiro, porque são armas, né? E os dois países estavam em guerra. Então meu tio queria, na verdade, ter uma lembrança genuína do Japão. E Tanto é eram que quando várias. eles... Não, ele tinha uma que era boa. Essa ficou para mim, porque todo mundo queria, né? Disputar na família. Eram umas. Como é que chama? Espadachim? Não, katana. Catará. Eu achava Katana. lindo aquilo. Eu achava Mas lindo. é bonito mesmo. É um É trabalho bonito. de artesão. Ô, Mauro, outra coisa. Você, falando dessa liberdade, Hum. você foi um cara, quando adolescente, um pouquinho na frente da gente. Eu me lembro que foi você que apresentou para nós, lá no IE, o Raul Seixas, Ouro de Tolo, né? Tá mesmo? Nem lembrava disso. Você apareceu lá no... Porque a gente tocava música lá no... Eu Sim, era presidente do diretório. Aí você sim. apareceu Era com uma aquele... salinha bem pequenininha lá, né? Uma salinha. Aí você apareceu com essa música. Cara, foi uma revolução, né? Ouro de Tolo. Nem lembrava disso. Isso foi o quê? 73? É só ver a data de lançamento do. Que era muito amigo lá do. Esqueci o nome dele, que tinha loja de disco ali do lado do Amazônia. Ah, Banca do Amazônia. sei, o Flávio, o Acho que é isso. Paulo. É, como só vendia música sertaneja, com razão, né? Quando chegava essas novidades, eles me ligavam. Eu ia lá, passava lá, porque era perto, né? E eu sempre tinha esses lançamentos. É. Tanto que o Natanael Gomes, ele me chamava sempre para levar esses discos lá na Rádio Clube, programa dele. É, e
Eu lembro quando eu fui lá nessa loja e tinha secos e molhados. Sim, Foi também. uma, também foi uma coisa louca, né? Foi bem louco. Foi uma coisa maravilhosa. Tanto que o primeiro show que eu vi aqui em São Paulo, quando eu vim, eu estava morando na rua, em Higienópolis, foi o show do Ney Matogrosso, solo, primeiro dele. Eles já tinham separado já. Já. Era tão vazio o show que eu sentei praticamente no pé dele. E Realmente ele é impressionante. ele é uma estrela, né? Até hoje, né? Até hoje. E agora, Mauro, naquela época, mesmo as brincadeiras dançantes, as coisas e tal, era muito MPB, né, Mauro? Tinha Jovem coisas, né? Guarda, Tinha Jovem Guarda bastante, né? Que eu lembro que meus primos lá da casinha adoravam, né? é. Mas eu lembro da MPB, a Bossa Nova, né? Sim, A música sertaneja era aquela música raiz, né? sim, totalmente raiz. Mas não era divulgado assim, né? Tinha os shows, os forrozão que os Oscarito fazia, blá, blá, blá. Mas o forte nosso era MPB, né? Mas o que tinha na rádio era só quase sertanejo. Não sei se você lembra. Na rádio era sertanejo? Rádio Clube, Rádio Piratininga. Eu lembro da Rádio Clube Sertanejo, o Oscarito fazia de manhã, no almoço e à tarde. Final do dia, né? É. Mas tinha muita Jovem Guarda também, né? Ah, sim. Né? E a gente. Bom, enfim. Bom, Mauro, e os seus pais ficaram em Votuporanga até quando? Olha, eles ficaram até minha mãe voltar do Japão, né? A tua mãe foi pro Japão? Ficou 10 anos lá, trabalhando de cuidadora de idosos. Não sabia. O seu pai já tinha falecido? Não, Não. nós que fomos para lá buscá-la, entre aspas, né? Sei. Mauro, deixa eu perguntar uma coisa, não sei se você quer falar, mas o Fernando Nakabashi, quando esteve aqui, Sim. É, ele tá, falou. Tá ouvindo? sim, tá ouvindo. Tá ouvindo aí? Cortou. Tô. O Fernando Nakabashi disse É, que o avô dele veio certo. para Votuporanga Hum, arrumar uma mulher para casar com o pai dele, que era Armando, teu pai, Armando Takeo, né? sim, Então ele falou assim, já falei. era muito comum os japoneses ter esses casamentos arranjados, eram os avós que arranjavam, né? Muitas vezes o... Miai. Hã? Miai. Minha... A Minha tua mãe mãe, foi também. a tua mãe e teu pai Também foi foi. assim também? Sim, Também? também. Até que meu pai foi conhecê-la, né? Convite, lá em Catanduva. Tua mãe morava em Catanduva. Morava em Catanduva, ali do lado, a cidadezinha menor. Enfim, foi assim mesmo. Era normal isso, né? Isso. É muito engraçado, né? Quem sei que usou fazer isso foi tanto meu tio Carlos lá de São José dos Campos, quanto o mais novo, o Luiz. Eles que Carlos... arrumaram as esposas dele. Os dois arrumaram as esposas deles. O mais velho não se casou, né, Mauro? Não, Não. ele assumiu o papel do pai. Do pai deles, né? Aquela história do filho mais velho, do primogênito. Ele não casou. Ele cuidava, entre aspas, dos Cuidava da filhos, família. Da família, na verdade. da família. É. Ele realmente se sacrificou bem. Mas era muito feliz. Nunca vi ele lamentar de nada. Que não é hábito do povo. Mas Nem da educação da época. ele era mais sério, não era, Mauro? Sim, era bem. Tem cara de bravo. Tinha, né? Ele era. Mas ele cuidou da família mesmo. Bom, Mauro, e aí os seus pais foram para São Paulo? Ou não? Depois que foi. Eu trouxe, na verdade, meu pai pra cá
que minha mãe estava no Japão e se acontecesse alguma coisa, meu pai já está ficando velho, se acontecesse alguma coisa urgente, são só 8 horas de viagem, né? Não dá, né? E aí minha mãe, com o dinheiro que ela tinha lá, que ela conseguiu levantar lá, né? Comprou um apartamento aqui do lado do meu prédio. Eu que comprei, né? Pra ela. E aí meu pai ficou morando aí. É literalmente do lado. Não precisa nem atravessar a rua. Onde está morando minha filha hoje, com a família dela. Então é muito louco. Por isso que eu fiz isso. Quando que eles faleceram, Mauro? Já faz quantos anos? Ah, minha mãe foi em 2011. Meu pai faz uns 5 anos atrás. 5 anos. Bem. Bom, Mauro, você quando saiu de Votuporanga, você já saiu para fazer publicidade? Era Sim. sua. Tanto é que meu padrinho me chamou até para um jantar para alertar sobre os perigos de fazer esse tipo de ambiente, né? Que é tudo maconheiro, né? Perdidos. Desculpa. E, e aí você fez Mackenzie? Não, fiz USP, né? USP? É, pior ainda, né? Aí que a coisa tava degringolando, né? É. É. E o Mackenzie acho que nem tem publicidade, né? Que eu saiba, agora deve ter. Mas na época não tinha. Há uns 5 anos atrás eu fui lá. Na tinha era USP, Casper Libero. É SPM, né? É, é. E aí, Mauro, você entrou na publicidade profissionalmente? Como, onde, como é que foi a sua trajetória, a sua entrada na publicidade? Como eu vim muito ingênuo para cá, acho que isso me ajudou muito. Eu fui literalmente procurando os departamentos pessoais das agências de propaganda. Imagina isso há 50 anos atrás. E levando currículo. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse um ET, né? Ninguém faz isso. Aí deu sorte, um dia tá esperando exatamente o pessoal do DP chegar na agência. Estava sentado na recepção, aí passou o Rony Lage, a agência chamava-se Lage Estável, Lage Dama Estável na época. Acho que eu deve ter perguntado para a recepcionista, falei, o que esse cara tá fazendo aí? Ele explicou, não, ele tá esperando para apresentar o currículo. Falou, manda entrar na minha sala. Aí fui lá e falei com o Lage, que nem sabia que era o todo poderoso dono da agência, né? E a agência era ótima, né? Porque era boutique criativa. E você era redator? Não, então tem que me mandaram para contabilidade para começar. Ah, Aí fiz algum estágio na mídia, também outro estereótipo, né? Com essa cara, vai lá para mexer com números. ô Mauro, aí então depois você foi para mídia. Não, trabalhei um tempo na mídia, mas depois que fui para atendimento Atendimento. e planejamento. Você trabalhou na Mauro Salles Trabalhei logo no começo da carreira, como atendimento. como atendimento. Mauro, Antes disso, eu trabalhei numa agência na área de mídia, muito pequena, que era o pai, a pessoa que tinha essa agência, já acabou faz muitos anos, chamava MAM, Propaganda. Ficava ali perto nos Jardins. E a filha trabalhava lá na agência do pai, e a gente era colega de classe, ela falou, vamos fazer um estágio lá. Falei, claro. Na época eu estava doido para procurar alguma coisa real, né? Não ficar só na teoria lá. E aí fiquei um tempo lá, daí fui convidado para Mauro Salles e fui para lá. Ô, Mauro, nessa época nós tínhamos como grandes agências a Mauro Salles, DPZ, Então, MAP, Almapa, eram. Depois que veio o Washington Oliveto, né? bem depois, Bem muito tempo depois, né? depois. É. Naquele tempo também tinha outras agências grandes também. Só que é muito curioso, a gente vive falando de construção de marca, e a que menos trata bem as marcas são as agências. Eu peguei meu currículo, fiquei vendo, falei, ninguém vai entender esse currículo, porque não existe mais nenhuma dessas agências aqui. A não ser as multinacionais, lógico. Então, realmente, a gente faz muito mau trabalho com as marcas das agências. Por que isso, Mauro? É porque, na verdade, o
o empresário nacional de publicidade, ele quer engordar o porquinho e vender, e depois cair fora. Encher a agência de bons clientes, alguma multinacional vai se interessar, porque você faz parte da estratégia permanente de multinacional, né? Que é adquirir as empresas locais que são concorrentes e crescer, né? É um jeito de crescer, rápido. Né? Nem sempre dá muito certo. Agora, existem várias agências também de um cliente só, né? Sim, ainda continua existindo, porque são amigos ou alguém é parente, aquelas coisas. Só que é um troço assustador, né? Porque imagina se o único cliente que tem fala, ó, esse ano não vai dar. O cara tem que fechar a agência, né? Ué, a minha filha trabalhou numa agência até recentemente. E acho que eles tinham 2 ou 3 agências, clientes. Puxa, eu não lembro o nome da agência, viu, Mauro? Você lembra dos clientes? Oi? Eles Lembra tinham, dos clientes? eles tinham Calói, É, Faber, que ela me uma agência falou. pequena. Hã? Era uma agência pequena então também. Pequena, era uma agência pequena. Aí, de repente, ela ligou para minha filha e falou, ó, tô fechando porque eu perdi 2 Dois clientes clientes. que me, Da nossa. que me sustentavam. Sim. Agora, uma vez, eu conheci um cara e ele tinha uma agência. Aí eu comecei a perguntar para ele. Ele falou, não, a minha agência sou eu e uma secretária. O resto, é tudo terceirizado. Porque não dá para ter custo fixo de funcionário hoje em dia. E ele tinha um único cliente, que era o banco, Aí, que era o Banco Safra. Só que ele era filho de um dos donos do Safra. Então ele, se dá briga na família, danou-se, né? ué, né? Quer dizer, Não come pelo Natal. e uma hora, é impressão minha, ou está havendo uma crise de criatividade na nossa publicidade? Não, eu estou tentando uma crise estrutural, né, no mercado, no mundo, né? Das agências. Porque as agências até hoje viram de intermediação. Isso não é coisa que sustenta, né, a longo prazo. Porque o que eles têm de principal para vender, eles não cobravam, que era a ideia, né? A ideia. É. Eles viram de comissão de mídia e de produção. Aí, na hora que o cliente descobre isso, ele pede para ir reduzindo, né? Ué, eu tive um contato com um pessoal que tinha uma conta da GM, se eu não me engano. GM é bacana, né? É Macan? Pelo menos era um bom tempo. Não deve ser. E eles estavam querendo fazer um trabalho com picapes, e a gente ia fazer um trabalho para eles de rádio. É? E aí nós conversando, aí nós estávamos falando sobre BV, Sei. ele falou assim, não, o meu BV era 20%, né, Mauro? Acho que continua sendo, né? Não, não continua. Não. Ele falou assim, o meu BV com a GM é 7%. Eu, quando estava na propaganda ainda, cheguei a um tempo que negociava a 2%. 2%? Todos os clientes têm departamento de compra, você acha que eles não sabem que é assim? Eles vão apertando, né? E sempre aquela máxima, né? Se não ceder, eu vou embora. Eu busco outro. E tá cheio de gente querendo, né? Até por menos. Tem gente que trabalha de graça. Graça nesse quesito, né? Sim. O cara ganha com a produção. Ganha com resto. Produção, mídia. E imagino outras não tão éticas assim, né? Ô Mauro, esses dias faleceu o Washington Oliveto e foi o maior, Sim. O grande gênio. Blá, blá, blá. E ele era mesmo. Ele deu uma grande contribuição também. Oi? Ele deu uma grande contribuição para a área de criatividade, né? Sim. Só que foi ele que começou a flexibilizar as comissões. Então, Tem grande culpa no cartório. hoje está existindo uma pessoa de ponta que nem era o Washington Oliveto, porque tinha o do Alibe, que era
também, Mas né? tá aposentado. Mas na época ele também. Mas o Washington Oliveto foi o grande, né? O grande destaque da nossa mídia e tal. Sim. Hoje está surgindo elementos assim, publicitários assim ou não? Ou é uma outra época? Não, ainda tem o Nizam, né? É o Nizam. Que existe como empresário, não como criativo. O Nizam é África, né? Tem várias empresas, né? O Nizam é impressionante, porque os fracassos nunca grudam nele, né? Não pode esquecer que ele foi o que criou o Ig, né? O cachorrinho. Foi, foi. E hoje em dia é nada, o Ig. É. E foi aí que o IG revolucionou como sendo a internet de graça, né? É, acho que foi um dos projetos dele, mas também não deu muito certo, não. O Nizam. Agora não se vê mais falar do Nizam. É que ele sumiu um pouco da mídia, né? É. Bom, ô Mauro, e voltando lá atrás, Votuporanga, Hum. como que era os registros, né? Seu pai, seu tio faziam. Como que era? Eles saíam, ó, vou fazer alguma coisa, ou ele andava com a câmera na mão, de repente ele via alguma coisa, ou ele via uma cena. Como é que era esse trabalho dele para ele fazer tantas fotos Tinha tudo isso, icônicas? na verdade. Hã? Tinha tudo isso. Eles planejavam algumas, como por exemplo, uma vez eles foram. Aliás, o Aeroclube de Votuporanga recebeu uma reprimenda da prefeitura. Que como é que era feito isso? Eles iam naqueles aviãozinhos bem precários da época. Meu tio, por exemplo, meu tio ou meu pai, eles tiravam a porta do avião, se amarravam com cinto de segurança e ficavam na porta lá tirando as fotos do céu, né? E muitas vezes fazia rasante para pegar fotos melhores. E claro que dava um puta de um susto, né? Por dar algum problema, né? Sim. E eram fotos, Né? eram as fotos Isso, aéreas, né? isso, ficam boas, né? E os dois faziam isso direto. E, e aí surgia alguma coisa. Tem dia que eles saíam para aleatoriamente, né? Ah, é? Ou tinha algum evento, sei lá, a igreja, a matriz, por exemplo, estava acabando um pedaço, eles iam lá e fotografavam. Era em frente de casa? É. O seu pai pegou a construção da igreja? Sim, tanto é que tem foto dele lá numa das torres ainda em construção, sentado. Ah, é? Com certeza pegou. E é bom, porque a igreja, a construção daquela igreja foi uma loucura, né? Foi um movimento, né? E a cidade inteira se pegou. Ô Mauro, o seu pai pensou em, sei lá, fazer um museu dessas fotos, deixar isso em algum lugar para ficar para o futuro? Não, reza a lenda que ele, não sei a verdade, porque ele já foi embora, não perguntei isso pra ele, né? Que ele tentou doar isso para Votuporanga e para a secretaria do CX, não aceitaram, né? Disse que ele ficou tão puto que queimou. Isso eu tentei confirmar isso com o Domingos. Ele não confirmou para mim. Eu vi uma história que ele pegou todas as fotos, colocou ali na concha Isso. acústica e queimou. Mas o Isso. motivo eu. Dizem que o motivo é esse, eu até acredito. Que realmente não tinha essa consciência de ter um histórico, né? É verdade. Ô Mauro, mas deve ter doído no teu pai, né? É Aquilo que, era a vida dele. sim, mas antes disso ele deve ter doído mais. Porque ele era muito rancoroso. É. Então, imagina ter o trabalho dele sendo recusado por alguém. Então, pensou ele chega lá, o cara fala, não, nós não queremos. Deve ter sido mais ou menos isso. Não desse jeito, com essas palavras. Mas com certeza, para ele ter essa reação, eu acredito que ele tem esse tipo de reação. Ele era assim, bastante impulsivo, você conheceu também. Só que Domingos não me confirmou, não. Então, É, essa fica como história, lendas. essa história que ele queimou as fotos circula aqui no E, Votuporanga, né? e os negativos, né? Os negativos também. Também. Porque senão dá para refazer tudo de novo, fácil.
É. E ele quis acabar mesmo com a história, Assim, né? aquela velha história, ficou putaço, né? O que devia ter ali, hein, Mauro, que queimou, devia ter coisa Nem eu sei. maravilhosa. Não, mas a gente imagina, né? Ô, Mauro, ele era Oi. de fazer fotos políticas, de comício, essas coisas ou não? Sim, É. tanto é que uma das fotos está pendurada lá no, naquele palanque com Jânio Quadros. Tentei tirar foto do Jânio Quadros. Aquela campanha do Vai, Vai, Vassourinha. Da vassourinha. E Já naquele tempo era a história da corrupção, né? já. E então ele cobria os comícios, porque na época os comícios Um evento, né? eram um evento, né? Você sabia, não tinha pesquisa. Você sabia se o candidato estava na frente ou não pela quantidade de pessoas nos comícios, né? Imagina que sim, né? Então era uma loucura, né? Bom, Mauro, estamos chegando ao final e você tem um arquivo das fotos do seu pai aí que você conseguiu ou está espalhado? Está espalhado, eu tenho todas minhas, né? Sim, Que é um trabalho que eu tenho que fazer aqui, eu vou digitalizar. Que imagina os álbuns. Eu tenho um quartinho de, sabe, de guardar tranqueira sei. nesse prédio aqui. Tá recheado de álbuns. E álbum grande, né? Que eu não fazia foto pequena. Tem álbum E, até com capa de madeira, você acredita? poxa, mas Era mas essas chique. fotos que você tem são fotos familiares ou não? Algumas familiares, outras só minhas. É. Legal, Mauro, muito obrigado por esse papo. Você quer colocar mais Obrigado a você. alguma coisa? Não, acho que não. Tá tudo certo. Só quero agradecer ao Votuporanga pelo carinho que ele teve com meu pai. Sempre. Seu, Eu não esqueci disso. seu pai foi um dos maiores, se não o maior. É uma figura. De vez em quando a gente fala dele, a gente lembra dele, né? Eu tive o prazer dele fotografar o meu casamento, né? Então ele era. Muito bom. Guarda essas fotos que vão valer ouro. Não. Já vale Inclusive, ouro para você. inclusive, a primeira vez que o Lula veio a Votuporanga, que foi na Ah, Concha Acústica, ele registrou, ele fotografou a vinda do Lula aqui. Em 82, quando o Lula era imagina que sim. quando era Que ele candidato, era muito bom. ele era candidato a governador, e o teu pai foi Sim. lá e fez várias fotos. Acredito. Ele gostava disso, né? Gostava do Lula também, né? Também. Então, Mauro, muito obrigado obrigado a você, Zé, por esse pela tempo. oportunidade, pela experiência e pela paciência. Que é isso. Vamos que vamos. Assim nós terminamos o nosso baú de Votu. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado. Até lá. Obrigado pela audiência.